Abre suas Bíblias. Livro de Deuteronômio. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Capítulo de número 6. Deuteronômio capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Não é uma palavra oficial, ele vai dizer. Digam glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deuteronômio capítulo 6, do 7 ao 15. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e as tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos a qual houver a roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Amém, meus irmãos, poder tomar assento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não desliga mais. Aleluia. Que maravilha. Glória a Jesus. Para na outra Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Benção pura, nosso pastor não está conosco nessa noite, está em reunião, o pastor presidente. E aprovo o Senhor que está aqui no meio de vocês, não para ensiná-los, mas para aprender. E esta noite para aprender do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, o livro de Deuteronômio foi um dos maiores sermões já escrito na Bíblia, se não o maior. E aqui Moisés, no finalzinho do Pentateuco, ele vai falar sobre a família. E eu quero chamar a atenção da igreja nesta noite para esse assunto chamado família, que é projeto de Deus. Aleluia. O primeiro projeto que Deus instituiu sobre a raça humana é a família. E aqui ele começa falando já no primeiro versículo que lemos, no versículo 7. Louvado seja Deus. E as intimarás a teus filhos. E é o ponto exato que eu quero falar com vocês, conosco nesta noite, sobre os filhos, sobre os costumes que as famílias estão perdendo dentro das suas casas. Eu falo as famílias porque eu também estou incluso. Nós estamos deixando, meus irmãos, um inimigo entrar sorrateiramente dentro da nossa casa e ele está reinando no nosso lugar. Louvado seja Deus, eles estão ensinando coisas aos nossos filhos que é o nosso lugar, o nosso dever de fazer, é ensinar os nossos filhos, é pôr os nossos filhos em costumes que agrada a Deus. Quantos de nós temos o costume de jantar todo mundo junto sobre a mesa? Estamos perdendo esse costume. Aqui Moisés, ele começa falando que quando estiverem com teus filhos, quando estiverem caminhando com teus filhos, quando estiverem junto com teus filhos, há algo, irmãos, entre nós que nós muitas vezes confundimos em estar perto com estar junto. Muitas vezes estamos sentados do lado dos nossos irmãos e estão muito distantes. Muitas vezes estamos do lado do nosso filho e estamos a centenas de quilômetros distantes. Não sabemos o que ele faz, o que ele está pensando e o que ele intenta fazer.
Louvado seja Deus. O inimigo que eu falei que está entrando dentro da nossa casa e assumindo o nosso lugar como pai, como mãe, como responsável das nossas crianças, chama-se celular. Semana passada, no final de semana, a Valci me chamou e falou: velho, vem cá, vamos estudar um pouco a palavra. Aleluia. Aí sentamos em volta da mesa, ela pegou umas 10 bíblias, que eu não sei para que tanto. Botou lá um monte de bíblia aberta e começamos a estudar ali. Quando a gente olha, cadê a Sofia? Sofia sumiu, pegou o celular dela e fechou, entrou no quarto, fechou a porta. E é exatamente o que eu penso que seja também nas outras casas. Porque é muito atrativo, até mesmo para nós, adultos. Imagine para as crianças. Quando toma posse de um celular, esquece da vida, esquece dos afazeres, esquece dos deveres e esquece também de aprender o que nós supostamente deveríamos ensiná-los. E quando percebemos que ela não estava, a Valci foi lá, pegou ela, tomou o celular, senta aqui conosco, vamos aprender. E ela ficou chorando, irmãos, porque queria estar assistindo um vídeo pelo celular. Um grande vilão que rouba o nosso tempo, um grande vilão que rouba o nosso dever como responsável, como pai dos nossos filhos. Quando estivermos junto com nossos filhos, meus irmãos, estaremos num só intento, num só pensamento. Vamos estudar a palavra de Deus? Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos nos alimentar? Vamos nos alimentar. Virou modinha agora, tem pais e tem mães. Outro dia aconteceu lá em casa e eu já de imediato repreendi. Onde as mães pegam os pratos dos filhos e levam lá no quarto, onde o cidadão está no celular o tempo todo. Não pode vir à sala para almoçar ou jantar junto com os seus pais. Porque esse inimigo, ao qual eu me referi há pouca hora, ele já dominou, ele já garantiu o seu espaço. Cabe a nós, como servo de Deus, agora reivindicar o nosso lugar. Quando é que estamos juntos com os nossos filhos? Quando é que estamos juntos com os nossos irmãos? Quando é que viemos à igreja para adorar ao Senhor? Irmãos, pasmem. Final de semana eu fui, no sábado, eu fui em uma outra igreja do nosso ministério. E ali, irmãos, se marcar, está até gravado na live que eu fiz. Irmãos, vários jovens, tinham muitos jovens. O presbítero Elvis estava lá. E os camaradas, tudo com o celular assim na mão, o culto rolando. E só o WhatsApp que rolava, meus irmãos. Eu saí do meu lugar, passei no meio deles assim, ó, olhando para um e para outro, tinha uma meia dúzia pelo menos. E estava aqui, o culto rolando lá, estava assim, tudo no celular. Irmãos, tomando o lugar de Deus na nossa vida. O celular é bom, é ótimo. A internet é bom, é ótimo. Mas nós precisamos administrar esse recurso sobre as nossas vidas. Porque senão, daqui a pouco nós não temos mais voz. Daqui a pouco nós queremos fazer alguma coisa e alguém vai dizer: não é assim não, porque eu vi lá pela internet que é diferente. Você estuda na palavra e alguém vai rebater porque viu uma novela que falou que era diferente. Agora vai botar em dúvida a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Nós precisamos nos unir nisso, meus irmãos. Nós precisamos tomar o nosso lugar como pai, como mãe. Louvado seja Deus, como responsável. Louvado seja Deus. Fazendo dessa maneira, o nosso Deus, Ele garante grandes coisas para nós. Eu estava vendo o Salmo 128. Ele fala, o Salmo todinho fala sobre a família. O salmista não economiza. Eu até marquei, nós vamos ler isso aqui, depois nós voltamos para cá de novo. Salmo 128. Glória a Jesus. Só para nós entendermos, meus irmãos, que nós não podemos, de forma alguma, perder o nosso lugar dentro da nossa casa. Nós precisamos estar junto com a nossa família. Chega a hora de nós fazermos a nossa refeição, em volta da mesa. A comida na cama é para quem está doente, para quem não tem condição de se levantar. Não tem negócio de pegar o prato, sai correndo, não, eu vou
explicar, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque isso ocorre sempre também dentro da minha casa. É necessário que nós estejamos atentos, porque às vezes nós estamos tão despercebidos que a gente termina de fazer a nossa refeição, por exemplo, cadê fulano de tal? Cadê fulano de tal? Às vezes nem comeu ainda, a comida já esfriou, já gelou. O camarada nem comeu, porque o celular não deixou. Louvado seja Deus. Eu vou ler o versículo 6, Salmo 128, 6. Depois a gente volta para o começo aqui, ler o Salmo todo. Louvado seja Deus. Diz assim, ó: e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Esse verás os filhos de teus filhos não é para todo mundo, não. Isso aqui, irmãos, é para quem guarda os preceitos de Deus, é para quem atenta-se à palavra de Deus e os seus ensinamentos, porque tem pessoas que não conseguem nem ter filho, que já parte dessa para outra, porque os tempos estão desse jeito. Nós afundamos muito na tecnologia, esquecemos do Deus que é desde a antiguidade, desde os primórdios, um Deus que cuida, um Deus zeloso, que guarda nossa geração de pai para filho e vai passando, irmão, porque nós devemos todo o tempo obedecer ao Senhor. Começa assim, ó: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. A epígrafe do Salmo diz, e o salmista começa dizendo assim: a família precisa ser abençoada por Deus. Irmãos, vocês já perceberam que tem crente que vive numa prova a eternidade, a vida inteira em uma prova? E tem outros crentes que dizem assim: não, o vale, o deserto é para crente mesmo, crente só cresce no deserto. Irmãos, eu discordo plenamente disso. O deserto, o vale, nós precisamos passar por ele. Não é o nosso lugar, não fomos levantados para morar em vale, para morar em deserto. Porque Deus, Ele nos coloca em uma prova, é para sermos aprovados. Enquanto não sermos aprovados, nós continuamos naquela prova. E aquela prova dura muito tempo ou não, dependendo da pessoa que está naquela prova. Às vezes eu estou naquela prova, mas eu só foco ali naquela prova. Não, a minha vida é assim mesmo, eu nasci assim, né? Como o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, como é assim. Às vezes a pessoa tem um vício e diz: ah, não, isso aqui não tem mais jeito. Não tem mais jeito, a minha vida é desse jeito e eu vou morrer dessa forma. Eu já escutei muito disso. No passado, o próprio Moisés, que começou lá o nosso Pentateuco, louvado seja Deus, vai dizer que o povo, eles passaram 40 anos em um deserto que era para ser no máximo 40 dias. Eles tinham uma jornada que não era grande, era uma jornada relativamente pequena para o tanto de tempo que eles passaram lá. Mas por quê? Aquele povo foram reprovados em todas as etapas que Deus colocou sobre a vida deles. Até nas provisões que Deus dava, aquele povo era reprovado. Quando Deus dava alimento, eles queriam outra coisa. E Deus não deixou barato, irmãos. Não deixou barato. O povo enxou do maná, reclamou, afrontava Moisés. E Deus mandou codorniz. Só que até nisso teve preço. Teve um camarada que morreu engasgado por conta de tanto que comeu carne. Louvado seja Deus. Desde lá que nós vivemos dessa forma. Aprendemos a viver em prova e parece que gostamos. Lá no meu casamento tem uma prova tremenda. Aí o camarada fala: mas essa prova, desde que eu conheci essa pessoa, que é desse jeito, mas eu não faço nada para mudar. Eu começo a colocar a culpa só na minha esposa e vice-versa. Só ele ou ela tem culpa. As coisas estão assim por causa dele, as coisas estão assim por causa dela. Ele bebe demais, ele não para em casa, ele não cumpre com as suas responsabilidades. E eu faço o quê? Ou quando dizemos que é uma só carne, começa agora o individualismo. Chega a prova e ele diz: não, tu vai para cá e tu vai para cá, para acabar a prova a gente se une de novo. Deus, meus irmãos, Ele não está olhando para a sua força. Porque Deus, Ele não quer que você use a sua força. Ele vai dar força para você e vai dar força com saldo para você passar a sua prova
e chegar do outro lado dando glória a Deus. Não tem necessidade da sua prova perjurar a sua vida inteira. Seja com meu filho uma prova, eu começo, em vez de lutar, louvado seja Deus, para passar e vencer aquela prova, eu começo a murmurar, e aquela prova continua crescendo, vai passando de nível, Valdemir, vai passando de nível, porque em vez de eu ir para o joelho, em vez de eu me agachar, eu quero me levantar. Não, mas porque eu sou pastor, porque eu sou um apóstolo, porque eu sou o que mais? Tem um monte de título por aí, aqui não, né? Graças a Deus. Mas tem um monte de título por aí, e está vendo as suas famílias perecendo, mas não desce do salto. O camarada é grande demais para se humilhar diante do seu Deus, diante do seu filho, da sua esposa, do seu amigo. Em tudo ele é maior que todos. E ele esquece que a mulher do fluxo de sangue padecia há 12 anos. Eu disse quanto? 12 anos padecendo. E quando ela aprendeu a tocar em Jesus, chegou o fim da prova dela. Ela não foi afrontar o povo, até porque se ela fosse afrontar, perdia o seu milagre. Ela não podia estar ali. Mas ela foi sorrateiramente, com muita inteligência, e tocou no lugar mais alto que o ser humano pode estar, que é aos pés do Senhor. A Bíblia diz que ela tocou na orla da veste de Jesus, e no mesmo instante ela foi curada. Louvado seja Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado ou feliz, ou mais que feliz. Salmo 128, verso 1. O homem que teme a Deus. Porque quando você teme a Deus, ou quando a palavra fala Senhor, não fala apenas Senhor Deus, mas fala de todo aquele que está um pouco acima de você, ou de mim, ou de nós. Quando eu era pequeno, eu falo pequeno porque não estou mais com os meus pais, né? Eles estavam com meus pais, a gente ajoelhava para dar bênção. Hoje o camarada passa pelo pai e diz: e aí, velho? Quando muito fala: bom dia, velho. Boa tarde, velho. Acabou-se o respeito. Outras coisas estão tomando o lugar da família. E nós, como servos de Deus, não podemos deixar que isso venha acontecer. Nós, como servos de Deus, temos que tomar a palavra de Deus como exemplo, seguir a palavra de Deus como manual. Feliz o homem que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. O versículo 2 vai dizer: pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irás bem. Almejamos, irmãos, muitas coisas que está além das nossas possibilidades. Almejamos muitas vezes carro bom, morar em uma casa boa. Quem não quer isso? Todo mundo quer, não é mesmo? Mas tem coisas que estão além da nossa possibilidade no presente. Talvez isso seja possível, talvez seja no futuro, mas hoje o Senhor requer de nós adoração, fidelidade, obediência. São as principais coisas que nos levam a ter, são as principais coisas que nos levam a ter um relacionamento direto com Deus. Meus irmãos, direto com Deus. Quem entendeu isso? Quando nós estamos tendo um relacionamento direto com Deus, não tem nada, meus irmãos, que nos tire da sua presença. Porque quando a prova vem, você está vigilante. Olha, isso aqui é laço. A minha esposa estava lendo ontem, a gente estava lendo uma passagem lá, eu não vou citar porque eu não sei qual que é o plano dela. Mas dizia que um camarada foi levantado para alertar um rei. Quem lê Bíblia aqui daqui a pouco já vai entender. E ele foi lá, fez tudo direitinho, mas Deus fez uma recomendação para ele. Disse: olha, tu vai, mas tu não volta pelo mesmo caminho. Aí lá ele encontra com outro profeta e diz: eu também sou profeta. E o anjo do Senhor me disse que você vai voltar comigo, vai comer na minha casa e depois você volta. E o camarada perdeu a vida dele. Aí a pessoa fala: mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor. Se você está no caminho de Deus, Ele vai te tratar com amor. Você pode estar
maior luta, Deus ele vai te dar força para você superar, para você transpor aquela prova, aquela barreira. Mas no momento que você desvia do caminho ou da presença, você começa a andar sozinho. E foi o que aconteceu com o profeta, família. Ele desobedeceu uma ordenança direta de Deus, não foi nem intermediário. Não, o presbítero Moelves disse que Deus falou com ele para você falar tal coisa. Não, não foi uma ordem direta. Deus falou, você vai lá, alerta aquele camarada, e você volta para o outro e lá não come nada nem beba. E ele desobedeceu e morreu. Quantos de nós não fazemos isso? Ah, por que eu não morri? Porque você hoje vai ter a graça. Você hoje é responsabilidade diretamente de Jesus. E Jesus age por graça. Se fosse um tempo, louvado seja Deus, antes da graça, no tempo da lei, louvado seja Deus, nós seríamos fulminados. Porque somos desobedientes ao nosso Senhor. Porque somos um povo ingrato ao nosso Senhor. Louvado seja Deus. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Tem gente que não tem nem mesa em casa. Não que isso vá fazer alguma diferença, mas o significado mesa, o significado de reunião, de estar junto, não só perto. Não é necessário que eu esteja como Caleb e Henrique aqui pertinho do outro. Nós precisamos estar juntos no mesmo propósito. Porque Deus se trata disso. Louvado seja Deus. E qual que é a recompensa para isso? Você já pensou você ter a sua esposa como uma videira frutífera que soma com você? Que você fala, vamos fazer tal coisa? Opa, vamos fazer tal coisa. Do que uma mulher rixosa. Salomão nos adverte sobre a mulher rixosa, que é melhor estar debaixo de uma casa gotejante, com uma goteira na sua cabeça o tempo todo, do que numa casa boa com uma mulher rixosa. Porque você não tem paz, você não tem alegria, você não consegue prosperar, porque começa a lutar um contra o outro. Não nos unimos no mesmo propósito. Eu estou falando, irmãos, sobre a família. E uma família não é constituída só de filhos. Eu estava falando de filho por pouca hora. É constituído de pai, mãe e filhos. Então, para que os filhos vá bem, os pais também precisam ser bênção na vida deles, precisam ir bem, precisam ser pessoas bem-aventuradas, ou pessoa feliz ou mais que feliz. Aleluia, diz a palavra do Senhor. E eis que assim será abençoado um homem que teme ao Senhor. Esse homem que teme ao Senhor, ele terá todos esses recursos disponíveis. Qual é a riqueza maior que essa? Quantas pessoas são tão ricas e não têm felicidade, não têm saúde, não têm alegria, mas vivem escondidos, vivem escoltados, vivem aprisionados, não têm a liberdade que esse povo tem. Um povo que sai das suas casas, caminha pelas ruas, fala com todo mundo, chega aqui na igreja, adora, e Deus abençoe e volta para a sua casa. Louvado seja Deus. Muitas pessoas não têm esse privilégio que você tem, e muitas vezes você olha para ele e faz como Asaf: Senhor, lembrei de tal coisa e perturbou o meu coração, porque eu via no meu caminho o ímpio crescer e prosperar mais que eu. Nós estamos olhando mais para o homem do que para Deus. Nós estamos olhando mais para que o homem possa conquistar do que aquilo que Deus já conquistou através do seu Filho para nós. Louvado seja Deus, um lugar, Alisson, que nada nem ninguém poderá comprar, um espaço em que vamos passar a eternidade. Porque a nossa vida aqui, louvado seja Deus, é como uma erva que cresce, murcha e assim chega o seu fim. Assim é a nossa vida aqui. Vai acabar a nossa estadia aqui, e se nós tivermos conquistado o espaço com Jesus, iremos viver a nossa eternidade com Ele. Se não tivermos conquistado esse espaço, iremos padecer eternamente, porque a Bíblia diz que o bicho não morre, não morre. Muitos desejarão a morte, mas não vai acontecer.
Louvado seja Deus, que a morte vai estar presa. Glória a Jesus. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem em Jerusalém em todos os dias da tua vida. Ver o bem é isso. Quantas coisas ruins é noticiado pela televisão, mas você vive uma vida longe de tudo isso. Quem sabe você fala assim: ah não, mas eu não vejo eu não presencio essas coisas porque eu não moro nas grandes capitais. Há coisas bizarras que o ser humano faz num povoado bem pequeno, meus irmãos, porque o erro está na humanidade. Nós intentamos coisas fora de Deus que nos levam à destruição, à ruína, nos separa de Deus, nos separa da família, nos separa dos irmãos, nos separa da comunhão, e nós vivemos uma vida dissolutamente. Lembra lá de Lucas 15, o filho pródigo, o camarada tinha tudo dentro da sua casa. Nós temos tudo dentro da casa de Deus. Quando eu falo tudo, não é tudo o que queremos. E a própria palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso mais que todas as coisas. Não sabemos, Paulo, o que queremos. Desejamos algo hoje que conquistamos, é bom falar: será que era isso mesmo que eu queria? Eu não tenho tanto para comprar tal coisa, e agora que tenho, não tenho mais certeza se é isso que eu queria, porque nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos dele são mais altos que o seu, o meu, o nosso. E muitas vezes vivemos a sofrer porque não estamos diante de Deus com o nosso coração. Não adoramos a Deus com o nosso coração. Estamos muitas vezes no lugar em que Deus habita para mostrar a presença. Eu vou lá porque os irmãos vão ver que eu estou lá todo culto. Os irmãos vão ver que eu não falho culto. Os irmãos vão ver que eu estou presente o tempo todo. E quando tiver uma oportunidade de crescer, já fala-se de crescer, né? Esquece, não é crescer, é descer. É diminuir. Quando eu tiver uma oportunidade, daqui a pouco já vou ser um pastor. É assim que muitos pensam. Mas nós sabemos que não é subir, é descer. E não é estar presente, é estar junto. Se nós estamos juntos, meus irmãos, nós aprendemos. Se eu estou junto com o pregador, eu vou entender o que ele falou. Eu vou aprender o que ele falou. Eu vou conferir o que ele falou pela palavra de Deus. Ele falou alguma coisa que me intrigou. Eu não sabia daquilo, não tinha conhecimento, mas eu vou procurar saber, porque eu estou junto. O meu pensamento não está lá em casa, não está no meu trabalho, não está em algo que eu vi ou em algo que alguém me fez que atraiu a nossa mente. A nossa mente está atraída pelo Mestre. E agora eu estou aqui, o meu corpo está aqui, a minha cabeça está aqui e o meu coração está aqui. E eu vou aprender mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Voltando cá, meus irmãos, para a palavra que começamos. Em Deuteronômio, louvado seja Deus, o versículo 8 diz assim: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Esse sinal aqui é quando alguém olha para você e fala assim: você é crente. Louvado seja Deus. Semana passada eu estava em um lugar e chegou um pessoal para descarregar o material. O pessoal do depósito chegou. Aí um falou, o motorista disse para o outro: eu vou te ajudar a descarregar e você paga a marmita para mim. Falou para o ajudante. Eu estava perto e disse: me dê uma parte que também vou ajudar e você paga a marmita para mim. Aí ele respondeu: a comida que tem aqui hoje é linguiça e ovo. Aí o motorista falou: respeite ele que ele é crente. Nunca tinha visto nenhum dos dois. Respeite o moço que ele é crente, ele é da igreja. E o camarada tornou a repetir a mesma coisa. E ele falou com a voz mais exaltada: respeite o rapaz, ele é da igreja. Ou seja, irmãos, são sinais que nós carregamos que não está visível para todo mundo.
Mas sempre que o inimigo tentar se levantar contra o servo do Senhor, vai ter um sinal em você que denuncia a sua fala. Lembra de Pedro quando negou Jesus? Foi da mesma sorte, alguém falou, você é um deles. Ele disse, não sou. Ou seja, havia um sinal de Jesus em Pedro, mesmo que Pedro estivesse negando. Ele disse, não, mas você fala igual ele. Ele falou, não, eu não conheço, negou de novo. Você se veste como ele, eu não conheço. Porque havia um sinal de Jesus em Pedro. Então, esse sinal que nós precisamos carregar, meus irmãos, é a obediência. O jeito que eu falei para aquele moço fez ele perceber que eu não era igual ao outro. Eu não falei igual ao outro. Eu falei, eu vou descarregar também, vou ajudar a descarregar também, você paga a marmita para mim também, com toda a educação. E nisso ele percebeu que eu não falava com um jeito ofensivo, mas eu falava com um bom entendimento. Louvado seja Deus. E é isso, esse sinal que nós precisamos carregar. Agora, se vê testemunho de pessoas que estão na igreja, meus irmãos, o ímpio fala uma coisa, aí quando o suposto cliente fala outra, ele pega o cara e diz, vou montar essa que eu não sabia. Eu não conhecia essa, mas eu vou montar essa aqui, para falar com outras pessoas, porque a nossa mente, muitas vezes, está pior do que a mente que está lá fora. Perdemos o sinal de Deus, perdemos a marca de Deus sobre as nossas vidas, e isso deixamos de passar para a nossa família. Eu não saí do texto ainda. Louvado seja Deus, nós esquecemos de passar porque nós estamos perdendo, Valdemir. Como que eu vou ensinar o que eu não aprendi? Como que eu vou chegar na minha casa e vou dizer, olha, assim, 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 o camarada vai olhar para mim, que não é obediente em nada, e vai dizer assim, mas como? Tu não faz assim? É assim ou não é? Ou os filhos não fazem isso? Não quer jogar sobre você o seu pecado ou a sua falha. Você dá uma falha, quando você vai corrigir, ele joga sobre você, não, mas você é do mesmo jeito. Você faz do mesmo jeito que eu. Talvez é pior para você, que você está na igreja todo dia. Não se vê isso falado entre os supostos crentes que não dão testemunho? Louvado seja Deus. Versículo 9: E os escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso também para a nossa casa. Quem vai na casa de crente vai ver o sinal de Deus lá. Quem adentra a casa de crente vai sentir que há algo diferente naquele lugar. Não, mas aqui não está tocando uma musiquinha lá do mundo. Aqui não está passando um filme de terror. Aqui não está passando o que eu gosto lá na minha casa. Tem alguma coisa diferente aqui, porque lá tem a assinatura de Deus. Deus já escreveu sobre os umbrais daquela casa. E quando Deus escreve, Ele deixa a marca, não só na casa, mas nas pessoas, nos utensílios, nos móveis, no arrumar da sua casa. Louvado seja Deus, você vai ver a marca de Deus. O Espírito Santo, Ele habita em templo limpo. Agora já imaginou, você chega na casa de um crente, uma bagunça, tudo revirado. Aí você chega na porta, quem que gosta de ficar num lugar bagunçado, irmão? Num lugar sujo, quem gosta? Não é característica de crente? Sim ou não? Quem gosta de ficar num lugar imundo? Não vou dizer que não há aquele dia que ficou alguma coisa sem fazer, mas tem pessoas que é rotineiro. Sempre que você chega, eu estou falando isso, irmãos, eu não ando na casa de ninguém aqui. Nenhum dos meus irmãos pode abrir, ó, leva o abraço ao seu irmão Zé, vai na minha casa quase direto, eu não vou. Pelo Espírito Santo de Deus, eu não vou na casa de ninguém. Mas tem pessoas que levam isso como rotina, não tem prazer em cuidar da sua casa, não tem prazer em cuidar dos seus filhos, não tem prazer em cuidar de si mesmo, porque não tem, louvado seja Deus, prazer na palavra de Deus. Porque se tivesse, ia saber que as coisas não são desse jeito, são diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste. Está vendo? A recompensa começa chegando. E casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste. Louvado seja Deus.
E quando comeres e te fartares, guarda-te de que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, louvado seja Deus, e da casa da servidão. Um dia, meus irmãos, nós já vivemos lá no mundo. Um dia nós já vivemos num lugar em que, por mais que nós fizéssemos, nós era sempre humilhados. Eu dizia comigo mesmo, que muitas vezes saía para me divertir, saía para dançar, para me alegrar, mas no dia seguinte voltava comigo a falta do dinheiro que eu gastava, tudo, voltava comigo dor de cabeça, mal-estar, voltava comigo ódio, e quase sempre o resultado era briga dentro de casa, porque os dois estavam estressados, com sono, não vigiavam, e próximo final de semana pensava a mesma coisa. Mas quando nós estamos plantados no Senhor, o resultado é esse aqui. Você passa a possuir coisas que você não fez nada, nenhum merecimento para ter. Você olha para você e diz: quem era eu? Quem era eu? Não tinha nenhum emprego. Hoje eu tenho casa, hoje eu tenho carro, hoje eu tenho família, hoje eu tenho propriedades. Louvado seja Deus, o Senhor não merecia nada disso. Nós falamos sim ou não? Porque verdadeiramente lá atrás a gente não tinha essa visão, não tínhamos essa expectativa de um dia sentarmos em uma cadeira como essa e ficar uma hora e meia ouvindo alguém falar de alguém que você nunca viu e alguém que você tem a convicção que vai ver. Louvado seja Deus, mas você não tem nenhuma certeza de como que é. Louvado seja Deus, esse Jesus, que esse povo tanto fala. Aí vai dizer, como que fala que alguém é bom se nunca teve um contato? Porque você tem um caminho que te leva a Ele, você tem uma esperança que te fala como Ele é, a palavra de Deus. Aleluia. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, Ele está dizendo, se você confiar, você vai chegar a um lugar de descanso para a sua alma. Se você caminhar, ao final de todo esse deserto, vai ter águas tranquilas. Essa é a promessa de Deus. A promessa que Jesus fez não é que você vai caminhar sobre águas tranquilas, não. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Esse bom ânimo é quando você chegar no deserto, você não parar. Esse bom ânimo é quando vir a dificuldade, você não parar. Eu estou em uma campanha, eu estou orando, eu estou fazendo tudo direitinho, lá no meio da campanha o inimigo se levanta e você para. Mas eu estou fazendo tudo certinho. Por que o inimigo se levantou? Ele é o seu inimigo. Ele sabe que se você continuar fazendo tudo certinho, você vai ter a vitória. Mas ele não quer isso. Então ele se levanta lá no meio do caminho e você vai fazer igual o profeta. Faz tudo certinho até o meio do caminho, vai lá e pega um recado, fala para o moço, fala, o teu altar vai feder, vai virar cinza, vai cair tudo, vai derramar. Mas aí na hora de voltar ele vai dar ouvido para quem está lá fora. Ele vai topar com Sanbalate e Tobias lá no meio do caminho e vai se perder. Lembra que ele chegou para Neemias e falou, desce cá que nós temos uma grande coisa para fazer aqui. Aí Neemias disse, ei, por que eu vou lá? Diga a eles que eu estou em uma grande obra e não posso parar, Neemias falou. Então quando o inimigo se levantar no meio do caminho, essa a nossa fala para eles. Ei, inimigo, eu estou em uma grande obra, e essa grande obra vai acabar quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar para mim, essa grande obra vai acabar aqui. Aí vai vir outros, vai vir Caleb, vai vir Henrique, vai vir outros mais, e vai continuar essa grande obra, e caminhar rumo ao céu, porque é essa a grande esperança, louvado seja Deus, de todo crente. Todo homem de Deus que serve a Deus, a esperança dele é chegar ao céu. Não é ser bem sucedido aqui na terra. Não é chegar aqui na terra ter riquezas. Não que
isso vai contra a palavra de Deus. Não que isso é contra os princípios de Deus, mas o que é contra a vontade de Deus, os princípios de Deus, é nós depositarmos o nosso coração em riquezas terrenas, porque isso dá em ruínas para nós. Glória a Jesus. Versículo de número 12. Guarda-te e que te não esqueça do Senhor que te livrou da terra do Egito e da casa da servidão. Um aconselhamento, louvado seja Deus, que o Senhor, que Moisés aqui está dando para aquele povo. Aquele povo, irmãos, eles viviam se levantando o tempo todo. Qualquer coisa que acontecia se levantava contra o homem de Deus. E aí quando ele levanta para dar um ensinamento como esse aqui, sempre, assim como nos dias de hoje, né? Muitos de nós rangimos os dentes. Muitos de nós voltamos remoendo para casa, dizendo, aquele camarada também não tem noção, né? As coisas que vem falar na igreja são coisas, meus irmãos, que vai nos fazer perseverar na caminhada com Cristo. São coisas que vai nos fazer forte. É de eu chegar lá na minha casa hoje e dizer, ei, tu não vai jantar lá na cama não, tu vai jantar aqui junto de mim, não é perto não, é junto. Ei, tu hoje não vai sozinho não, tu hoje vai comigo, cara. Aqui no primeiro versículo fala, quando tu caminhares com teu filho aqui, ó. Te lembra? Versículo 7, Deuteronômio 6, verso 7. E as intimarás é chamado de salveiro, cara, você vai. Quando intimarás a teus filhos, e deles falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Isso é em todas as coisas. O seu filho tem que aprender o caminho que ele deve andar. Como que seu filho ele vai ser um bom filho se ele não for ensinado a ser um bom filho? Ele pode ser o que for, mas no caminho errôneo dele, ele vai dizer, eu estou fazendo isso, mas o pai não me ensinou isso. Eu estou fazendo errado, mas o meu pai me ensinou a fazer certo. Eu estou fazendo atrocidade, mas o meu pai me ensinou a ser bondoso. Então eu estou fora do caminho. Lembra? Eu vou voltar de novo, revisar de novo. Lucas 15, lá no filho pródigo. O camarada foi lá e gastou tudo. Mas quando ele estava na pior, ele lembrou: olha, eu não sou digno nem de ser chamado de filho. Eu não sou digno nem de ser chamado de filho. Ele reconheceu que primeiro ele quis herança de pai vivo que não existe. Só existe herança quando o pai morre. Sim ou não? Mas ali ele já começou: pai, dá parte da minha herança, filho. E agora eu vou sair, eu vou curtir. Ele não tinha nada. Mas por que eu entendo que o pai deu e permitiu, irmão? Porque o pai sabia que ele ia se lembrar dele. O pai sabia que quando acabasse tudo aquilo lá, ele ia saber. Ele ia entender que ele não tinha direito algum sobre nada. Louvado seja Deus, muitas vezes é conosco dessa forma. Estamos na casa de Deus, estamos prosperando, exercemos algo dentro da casa de Deus que não é pequeno. Porque às vezes eu vou lá limpar o banheiro da igreja e eu disse: não, estou fazendo algo pequeno. Eu devia ser o pastor, eu devia estar lá na tribuna lá em cima. Eu estou na portaria, mas eu disse: eu estou na portaria, eu devia estar no altar. Eu queria fazer algo maior. Irmãos, não existe cargo maior ou menor que cargo. E ali Deus te põe no lugar de honra. E aí você começa a olhar lá para casa e falar: não, mas os meus amigos, eles vão beber e fumar e se divertir a noite inteira. Eles dizem que eu sou careta, e eu acho que eu sou mesmo. Começa a pôr em dúvida o chamado que Deus tem para a sua vida. Deus não me chamou para beber a noite inteira, mãe ser com a cabeça doendo, brigando com a esposa, com os filhos, fazendo tudo contra a palavra de Deus. Deus me chamou para uma excelente obra. Louvado seja Deus, Deus nos chamou para uma excelente obra. Aí você diz assim: mas eu não faço nada relevante na igreja, não varro nem a igreja. O primeiro chamado que Deus te chamou foi para adorar Ele.
Lá no livro de João, se não me engano, no capítulo 4, vai dizer que ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Então, ele está chamando esses adoradores. E aí começa a migrar para outras funções. Irmãos, é igual carteira de habilitação. Você tira a A e depois você tira a C. Aí você tem uma C, você vai fazer a função da A e da C e da B. Aí você vai tirar a D, você vai continuar exercendo a função da B, da C e da D. E assim sucessivamente. Eu fui chamado para adorar. Mas lá na frente eu posso ser um adorador e um pregador da palavra de Deus. Por que não? Eu fui chamado para lavar o banheiro. Mas lá na frente eu posso ser um pregador, eu posso ser um lavador de banheiro. Sim ou não? Deus não nos tira a unção uma vez dada. É sempre dada. Então eu não posso menosprezar alguém que está supostamente em um cargo inferior ao meu, seja na igreja ou fora da igreja. Precisamos ser crentes em qualquer lugar que nós estamos. Na nossa casa é a nossa primeira igreja. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu falar que a nossa casa é a primeira igreja? Eu não posso ser sacerdote na igreja se na minha casa eu não sou um sacerdote. Eu não posso ensinar na igreja se na minha casa eu não posso ensinar. Eu não posso exercer nenhuma autoridade na igreja se na minha casa não tem. O apóstolo Paulo falou que o camarada para exercer o episcopado precisa de vários requisitos. E um deles é governar bem a sua casa. Um deles é ser marido de uma mulher só. Louvado seja outro deles, né? E outros mais. Tem camarada que está na igreja, passa uma mulher lá que não é dele, nunca foi dele, nunca vai ser dele. Vai lá, você vai fazer assim, ó. E Deus está vendo. E Deus está vendo. Isso aí é como uma arma apontada diretamente para o seu casamento, para a sua família. Nós precisamos vigiar demais. Porque o inimigo, ele põe pratos, ele põe manjares. Ele sabe aquela sua fraqueza que um dia você teve, que você luta a vida inteira para escapar dessa fraqueza. Aí o inimigo põe aquilo todo dia sobre a sua vida, para ver a sua queda. É o que eu falei, você começa muito bem, mas chega lá no meio e você começa a fracassar. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, irmãos, Juízes, capítulo número 6. Josué começou muito bem. Louvado seja Deus. Juízes capítulo 6, versículo 12. Cristiano. Glória a Jesus. Josué começou muito bem. Louvado seja Deus. De pé em voz altiva. 6:12. Juízes 6:12. Nós vamos ler mais. 6:12. Só nos irmãos da paz do Senhor. Amém. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Glória a Jesus. Irmãos, Israel estava num dos piores momentos da vida deles, o povo de Israel. Deus os entregou nas mãos dos medianitas, e parece que com essa entrega Deus soltou também aquele demônio chamado migrador, porque os caras não tinham nada que era deles. Eles plantavam, os medianitas vinham de lá e colhiam. Eles faziam as coisas e os medianitas usufruíam. Louvado seja Deus por conta de desobediência. E dentro da casa de Deus ainda continua. Ainda tem midianitas do lado e ainda tem israelitas do outro lado. Nós estamos num culto de ensino e é necessário que nós aprendamos como nós devemos nos portar diante de Deus. Se é com obediência, louvado seja Deus. Se é com entendimento pela palavra de Deus, ou se é se levantando contra o povo de Deus. Como eu disse, Israel estava
um dos piores momentos dele, quando Deus chama a Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Josué estava escondido, malhando trigo no lugar de amassar uva. Todos conhecem a história. Porque se ele fosse malhar o trigo no lugar que era do trigo, um lugar aberto, ia estar na visão dos midianitas e logo eles iam tomar. E Deus chega para Josué, Deus escolhe Josué e diz: olha, vai nessa tua força e livra Israel. Louvado seja Deus. No versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos medianitas. Louvado seja Deus. E livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus já estava fazendo uma cobrança, porque Deus chamou ele e ele continua lá no lagar. Ele continua no lugar de pisar uva, ele estava malhando o trigo lá, batendo no trigo lá para soltar os grãos. E Deus aparece de novo, o anjo do Senhor aparece de novo e diz: eu não te mandei eu? Louvado seja Deus. Aí ele começou bem, mas quando vai chegar aqui no versículo 37, Juízes 6, 37, glória a Deus, aleluia, ele tem uma recaída, ele começa a duvidar do seu chamado. Muitas vezes nós começamos dessa forma. Alguém levanta você e diz assim: olha, você é o porteiro. Aí eu vou bem. Quando chega lá na frente, começa um insulto, outro insulto, alguém passa, pisa no pé, alguém passa e fala uma bobagem, porque toda árvore que dá fruto é apedrejada. Eu acho que todos aqui já ouviram isso. Ninguém vai jogar pedra em uma árvore que não tem fruto algum. Agora, desde você passar debaixo do pé de manga, você vai ver carregadinho de manga madura. O cara não vai olhar para cima, ele vai olhar logo para baixo. Já joga pedra, assim é você. Assim somos nós. Começamos a dar fruto e quando as pedras chegam, nós começamos a desanimar. Josué começou assim e parou. E agora ele começa no versículo 37. Volta em mim, eu sei que você está na mão aí. 37 ao 39. Juízes 6, 37 ao 39. Glória a Jesus. E eu porei um véu de lã na ilha. Se o orvalho estiver somente no véu, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o véu e o orvalho do véu espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se aceita contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo de que só esta vez faça a prova com o véu, rogo de que só o véu haja secura, e em toda a terra haja orvalho. Ele começou bem, irmãos. E agora ele começa a fazer prova com Deus. Será que Deus é comigo mesmo? Será que Deus quer que eu vá mesmo? Deus te enviou já. E não vai fazer prova como Josué não. Josué, Deus não aniquilou ele, irmãos, porque Deus deu um grande chamado. Deus queria livrar aquela terra pelas mãos de Josué. E agora ele faz prova de Deus, mas Deus não se ira contra ele. Deus é misericórdia, é misericordioso com Josué. E ainda diz mais para Josué. Continua. E o resultado do versículo 40, louvado seja Deus. Diz assim o versículo 40. Cadê Jesus? Aqui sim. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no vê-lo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Louvado seja Deus. Deus poderia muito bem aniquilar aquele homem. Quem vai fazer prova de Deus, irmão? Ainda que ele nos autoriza a fazer isso, mas a grande maioria das pessoas que fizeram prova com Deus foram aniquilados.
foram fulminados. Louvado seja Deus, se Deus nos chamou para uma obra, vamos exercer essa obra. Se Deus te chamou ao presbitério, você é um presbítero. Não fica olhando para trás, não. Não fica dizendo, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que Deus quer que eu faça? Se Deus te chamou na portaria, é lá na portaria que Ele te quer. Mas se Deus te chamou como adorador, seja um adorador. Não fica pensando, olha, será que hoje eu vou na igreja? Olha, será que hoje eu vou adorar? Será que eu vou cantar aquele louvor? Muitas vezes, meus irmãos, eu fico me pensando, a minha esposa ela gosta muito de adorar, e ela fica um cara na minha orelha. Não, vamos lavar o louvor falando que tá pelo amor de Deus. Para com isso. Não, vamos, outro dia, de tanto ela falar, eu digo, não vem, irmão. Não é, eu não sinto que seja o meu chamado, mas Deus me chamou primeiro lá. Louvado seja Deus, ainda que eu não tenha voz, ainda que eu não tenha desempenho nessa função, ainda que eu não tenha um bom desempenho nessa função, irmão, mas eu preciso ir ao meu chamado. Como que Deus me chamou na portaria e eu fico olhando só para o altar ali, eu não quero sentar ali, no lugar do José, eu quero sentar ali no lugar do Cristiano. Aí quando o Cristiano fala, aí, ó, minha chance. Não vai orar pelo servo do Senhor, irmão, isso é uma coisa terrível. Muitas vezes eu olho para o lugar que o meu irmão senta e ele não está lá. Em vez de eu orar para o meu irmão, eu fico tripulado. Já não vem de novo com tudo, não vai saber se o camarada está doente. Se aconteceu alguma coisa, irmãos, uma coisa é relaxo pela obra de Deus. Outra coisa é você ver alguém faltar na igreja e você querer já julgar. Não é essa a nossa função. Quem foi chamado aqui para juiz? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém foi chamado para julgar aqui? Ninguém foi chamado para julgar, meus irmãos. Nós vamos ter alguém que nos julgue. E esse julgará com sabedoria. Esse nos julgará pela nossa obra. Deus vai saber quando foi que eu fiquei em casa com a perna para cima, porque eu achei melhor do que vir para a igreja. Deus vai saber quando é que eu preferi ir ganhar um extra do que vir para a igreja. Deus vai saber quando eu deixei de adorar Ele para estar em qualquer outro lugar. Deus vai saber, irmão. Não precisa de maneira alguma eu querer matar aquele que está fraco, porque se o camarada não veio para a igreja, Valdemir, eu penso assim, o Alisson não veio para a igreja, não está doente, não está trabalhando, não está fazendo, está com a perna para cima, ele não veio porque ele já está fraco. Se eu vou me dirigir a ele, meus irmãos, com uma conversa dessa, eu vou acabar de matar o camarada. Eu não vou fazer aquela função de orar, de levantar o servo do Senhor, não. Eu estou mais interessado em ver ele cair do que ver ele levantar. É assim, meus irmãos, que age a grande maioria, louvado seja Deus, do povo. Eu tenho só uma camisa boa. O camarada tem várias camisas. Lembra lá da fala do profeta Natan com Davi? Eu tenho só uma camisa, o camarada tem um monte, mas ele olha para mim. Eu quero a camisa do irmão José. Eu quero aquela para mim, hein? Se ele me desse, eu tenho várias no guarda-roupa. Eu quero sempre desejar o que é do outro. Eu não consigo mais exercer a função de amor dentro da casa de Deus, porque eu só consigo dar o que eu tenho. Quem concorda com isso? Eu não consigo dar amor se eu não tenho amor. Como que eu posso falar de luz se eu só tenho trevas? Então eu que fui uma vez levantado para estar na portaria, eu vou estar na portaria, eu vou garantir a segurança da igreja. Eu não vou estar, e não é direta nem indireta não. Eu não vou estar atento nas coisas que estão lá fora, passando na rua, passeando. Eu estou olhando para as coisas que estão lá fora, eu começo a fazer igual azar. Eu começo a olhar para mim. Eu estou falando que não é direto, porque outro dia eu falei isso com o irmão, olha, vou ficar atento aqui, porque pode acontecer alguma coisa lá fora, e você irá seu coração e você perder a sua bênção. Então não é indireta, é direta mesmo. Nós fomos chamados para uma função, nós precisamos exercer essa função. Eu fui chamado para lavar o banheiro, mas dá um dia de culto. Primeiro que entra lá, o banheiro está. Quando a palavra de Deus diz que quando nós fazemos só o que fomos chamados para fazer, nós somos tratados de quê? Servo inútil. E não é porque eu não fiz nada, não.
é porque eu fiz só o que me era ordenado a fazer. Eu fui chamado para ser um diácono, mas alguém precisou de uma palavra. Eu disse: não, eu sou diácono, não sou pregador. Eu sou um diácono, vou cuidar das coisas da igreja, vou cuidar da portaria. Se precisar de fazer uma limpeza lá, eu até vou, mas pregar eu não sou pregador, não sou presbítero, não sou pastor. Então, meus irmãos, começamos a ser chamados servos inúteis. Pode até ganhar a salvação, mas galardão. Uma coisa é você ter a salvação, outra coisa é você ter galardão. A salvação é uma coisa, a galardão é outra. Eu vou ser galardoado pelo que eu faço. Esse julgamento era pela minha obra e não pela minha fé. Eu posso fazer, mas eu não faço. O que eu cometi? Eu já cometi pecado, meus irmãos. Eu estou sendo nécio. Eu sei o que é certo fazer, mas eu faço o errado. Eu fui levantado para adorar, mas eu estou lá no mundo dando testemunho de mundano, de ímpio. Alguém me fala uma piada, aquela piada dele é fraquinha, quer ver? Aí fala uma que já está lá, pronto, eu uma nota assim, eu não conhecia não. É verdade, irmão. Chega a ser engraçado, mas o inimigo faz isso para nos envergonhar. Dentro da nossa casa, nós estamos ensinando os nossos filhos. Quando eu falo uma piada, o meu filho vai entender o quê? Olha, eu posso falar, porque meu pai falou. E se um dia eu for repreender, ele fala: não, se eu ouvi o senhor falar, provei. Os nossos filhos são os nossos espelhos, Maurício. São os nossos espelhos. Às vezes a gente vê nossos filhos dando tanto trabalho, e a gente olha lá atrás: será que eu também não dei trabalho? Será que os meus pais não perderam noite comigo? Será que eu já fiz tanta raiva aos meus pais? Eu falo, irmãos, eu nunca fui de sair, nunca fui de ir para festa. No meu tempo, eu podia querer fazer o que eu quisesse. Mas se a minha mãe falasse não, era não. O não da minha mãe era um decreto. E se obedecesse para mim? O pau comia solto. Mas hoje em dia, nem isso nós podemos fazer. Vai alguém levantar uma ataca com um filho e alguém veio, vai dizer: não, vou chamar a polícia. Né? Aí os filhos crescem com ousadia mundana. Eu vou fazer porque eu posso fazer. Tem uma lei que é por mim. Mas a verdadeira lei está aqui, ó. Aleluia. Sabe o que nós lemos aqui no comecinho, a epígrafe do texto? Cai no Deuteronômio. Deixa eu ver se foi aqui meu nome. Eu não errado. A epígrafe de Deuteronômio 6. Pode ler aí para ver. Deuteronômio 6, só a epígrafe. O fim da lei é a obediência. O fim da lei é a obediência. Você já viu ter lei para quem obedece, já viu ter multa para quem obedece às leis de trânsito? Tem? Alguém fez tudo certinho, dirigiu certinho, andou na velocidade, não fez nenhuma caquinha no trânsito e chegou a multa na casa dele, vai até cegar a cabeça, mas ele vai lá recorrer e vai provar que ele estava correto. Louvado seja Deus. Existe cadeia para quem obedece à justiça? Não existe. Não existe. Pode até existir, mas você vai provar que você estava certo. Isso é um caso ou outro, caso raro. Então, o fim da lei é a obediência. Ninguém vai apanhar do seu pai ou da sua mãe se você é obediente a ele. Ninguém vai entrar em doutrina dentro da igreja se é obediente ao nosso pastor. Ninguém vai ser multado lá fora se eu ando certinho. Vai, Valdemir? Então, o fim da lei, meus irmãos, é a obediência. Quer ser uma pessoa sábia, quer ser uma pessoa que ande dentro da lei, seja obediente. Seja obediente a seus pais, seja obediente às leis de trânsito, à justiça e, sobretudo, seja obediente a seu Deus. Porque é o começo, irmãos. Quando Jesus falou, louvado seja Deus, do primeiro grande mandamento que ele citou a Deus sobre todas, o amor a Deus sobre todas as coisas, isso começava aqui atrás. Moisés também falou isso, que o começo de tudo é o amor a Deus. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você vai ler lá os 10 mandamentos,
que Moisés deu as tábuas do mandamento, 10 mandamentos. Aí você vai ler lá os 2 grandes mandamentos que Jesus deixou, mas você vai pensar, mas por que Moisés deu 10 mandamentos e Jesus agora reduziu para 2? Teoricamente isso não faria sentido, mas eu vou dizer que faz todo sentido. Esses 10 mandamentos foi resumido em uma fala: quem ama o seu próximo não vai desejar a mulher dele no mandamento. Quem ama o seu próximo não vai matar o seu irmão, vai. Quem ama o seu próximo vai honrar o seu próximo. O Êxodo 20:12 vai falar sobre a honra dos filhos aos pais, que nós honramos nossos pais. Lá em Efésios, repete Efésios 6, para que te prolongue os seus dias na terra. Então, irmãos, não houve uma redução de mandamento, houve um resumo de fala. Se você ama Deus, você não vai dar semana contra Ele, você não vai chorar contra o nome dEle. Se você ama o seu próximo, você vai querer o bem do seu próximo. E será que nós estamos amando o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Foi feita essa pergunta para Jesus. E Jesus respondeu com uma parábola do bom samaritano. E disse quem foi o que estava mais próximo daquele homem? Louvado seja Deus. O sacerdote, o levita ou o samaritano? Irmãos? Então, trazendo para os dias de hoje, irmãos, quem é que está próximo de nós? Quem é que nós nos consideramos como próximo de nós? É aquele que está perto ou que está junto? Porque há uma diferença que eu falei. Há uma diferença. Eu posso estar perto do Caleb fisicamente, mas a minha mente pode estar muito longe dele. Quando eu falo longe, não é pensando em outras coisas que está longe de todos nós. É estar longe de ajudá-lo, é estar longe de apoiar, é estar longe de exortá-lo. Porque muitas vezes a gente está no meio, né, irmãos, e alguém nos traz uma palavra de exortação, a gente fala, mas o está contra mim. Ele não está me ajudando, mas ele está ajudando. Quando alguém me mostra o meu erro, me dá a oportunidade de eu corrigir, de eu me policiar. Então, quando a palavra de Deus mostra que estamos errados, cabe a nós pedir perdão. O perdão, irmão, é outra coisa que deve estar na nossa vida como um troféu lá na nossa estante, como um prêmio, porque nós precisamos usar todos os dias, todos os instantes, e às vezes eu procuro quem eu perdoar. Vou perdoar o irmão João, porque ele é uma boa pessoa, ele fez tal coisa, mas deixa pra lá. Aí eu olho pro William, perdoar o William. Assim não. Eu fico procurando, irmãos, a quem perdoar. Eu começo a fazer acepção de pessoa e começo a julgar quem merece e quem não merece perdão. E eu tenho uma notícia para todos nós hoje: o perdão é para quem não merece mesmo. É verdade. Sabe aquela pessoa bem ruim que você olha e diz, aquela pessoa é curva de rio. É aquela pessoa, exatamente aquela pessoa a qual devemos perdoar. É fácil eu perdoar o Valdemir, né, que está ali do nosso lado ali, nos ajudando o tempo todo. É fácil eu amar o Valdemir. O Valdemir está ali com a pessoa levantando aqui, tal coisa. Ele vai lá rapidinho, é fácil demais. Eu quero ver, irmãos, a gente perdoar alguém que pisa no nosso carro. Alguém que todos os dias nos afronta. Alguém que é usado todo dia pelo inimigo das nossas almas para nos tirar a paz. E às vezes você precisa perdoar ele de manhã, meio-dia e de noite. E se você tiver mais tempo com ele, outros perdões extra para essa pessoa. Porque ele te olha e te provoca. É fácil, mas eu já perdi ele fez de novo. Quando ele disse que me xingou de novo, como eu vou perdoar? Precisamos perdoar. O perdão é como uma passagem para o céu. Você vai adentrar em um ônibus, se você não tiver a passagem, você não adentra aquele ônibus. Se você pode fazer tudo certinho,
Mas se você não liberar perdão, também não é perdoado. E se não é perdoado, não entra no céu. E o nosso objetivo é entrar no céu, sim ou não? Glória a Deus. Então nós precisamos começar a perdoar. E esse perdão, irmãos, não pode ser adiado. Esse perdão tem que ser algo imediato. Aconteceu, eu já tenho que tratar de perdoar. Porque eu não posso partir sem eu perdoar ou receber o perdão. Muitas vezes, você chega em casa e você julga que está tudo certinho. A mulher olha para você, já te fala um monte de bobagem. Aí você fica com o coração entristecido. Uma dificuldade de você liberar perdão, porque você olha e fala, eu estava certo, eu não fiz nada. Você fica procurando o que você fez e você não acha. Porque você não fez nada. Às vezes ela ouviu algo de você, ou alguém falou alguma coisa, e ela já foi lá e jogou muito, e você fica demorando, irmãos, para liberar perdão. O que ocorre se Jesus voltar para você nesse momento? Você fez tudo certo, supostamente certinho, mas não vai para o céu. Porque algo entrou em você e você perdeu esse direito. Quando oramos ao Senhor, nós dizemos na oração dominical, para o Senhor nos perdoar, assim como eu perdoo. Então o perdão é condicionado ao meu perdão. Então se eu não perdoo, eu não serei perdoado, porque eu disse, eu me perdoe, assim como eu perdoo a quem me ofende. Já me ofendeu uma vez, eu perdoei. Na segunda vez, eu quero dar uma usada dele. E se distancia de Deus. É assim ou não é? Está na escola, isso como é que é? Dá vontade de torcer o pescoço toda hora, né? Na escola sai todo mundo na vida. É, né? E enche a boca. Ah, sai 5 minutos, toma com ar, não sei se surta lá dentro. É assim, meus irmãos, em todas as etapas da nossa vida, nós vamos sempre ter alguém que diverge com a gente. Vamos sempre ter alguém na nossa casa, no nosso trabalho, que vai criticar o que você fez, que vai criticar você como pessoa, mas temos que saber que maior é o que está conosco. Aleluia. Todos os dias se levanta pessoa contra a nossa vida, é misto isso. A nossa fé é medida por isso, meu irmão. Não há um termômetro espiritual. Não há algo que mede a nossa fé a não ser pela prova. É quando eu estou na nossa prova que eu vejo o quão forte eu estou ou o quão fraco eu estou. E isso é um perigo. Muitas vezes eu atravesso uma prova inteira, eu fui forte o suficiente. Aí quando vence a prova, eu me julgo que eu sou camarada. Eu sou forte. E eu baixo a guarda. O inimigo vai lá dar uma rasteira. Então não podemos baixar a guarda jamais. Na nossa casa, não vamos baixar a guarda. E quando eu falo não baixar a guarda, não é que você chega lá e você não vai medir força. Não, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é eu lutar contra o meu irmão, contra a minha esposa, contra o meu filho, que eu vou ter vitória alguma, não. A nossa vitória vem do Senhor. Aleluia. Do céu e a terra. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no coração para o lado. Glória a Deus. Vamos procurar viver essa palavra. Porque de nada adianta eu ouvir a palavra, nada adianta eu até apregoar a palavra, mas sair dali para fora, eu não viver essa palavra. Então, o que foi falado aqui hoje, se eu fazia, vamos procurar não fazer mais. Se eu chegava na minha casa lá e eu queria ser o autoritário, vamos procurar ser mais cordial. Se eu gosto de fazer bagunça na minha casa, só minha mulher limpa, então eu vou procurar chegar na minha casa e ser menos bagunceiro. Glória a Deus. Vigia aí, mano. É verdade, mas está percebendo para vocês? Olha lá. Aleluia. É o